Então, o Juan já iniciou esse... Ele usou outra palavra que eu não vou usar aqui para não dar gatilho em vocês. Mas esse pré-uere da escatologia, né? Ele falou sobre Mateus 24. Também vou falar sobre Mateus 24. Tá? Então, basicamente, o Juan falou sobre como a gente vai se portar. A gente vai olhar o que o Senhor falou, que Ele vai vir e tudo mais. Ele falou sobre adequar a vida a isso. De certa forma, eu vou falar um pouco disso também. Tá? Não vai mudar muito a linha do que eu vou falar. A gente vai começar olhando para Mateus 23. Vamos lá para Mateus 23. Quem não sabe o que é escatologia, tem a ver com o estudo do fim das coisas, da volta de Jesus, do fim do mundo. E aí a teologia usa esse termo, escatologia, que é o estudo do fim das coisas, tá bom? Da consumação das coisas. Em Mateus 23, te dar um contexto aqui, basicamente Jesus, ele chama os discípulos e ele começa a falar contra a liderança daquela época. É um sermão muito pesado de verdade. Que você, se você hoje cantou sobre, cara, que eu te amo, Jesus, não sei o quê. Quando você lê Mateus 23, parece que Jesus está com tanta ira, assim, dos líderes religiosos daquela época, que fica, você não tem como você ler e não sentir. Porque imagina, você é um líder daquela época, o Senhor vira para você e te chama de filho do inferno. Jesus falou isso para os líderes daquela época. Se você for ver o verso 15, na última frase ele fala sobre isso. Filhos do inferno. Então ele estava descrevendo aquela liderança daquele século, daquela era dele ali, como filhos do inferno. E mais para frente ainda, né, lá no verso, deixa eu ver, 33, ele chama eles de serpentes. Aí pega na tua mente aí, quem é a serpente na Bíblia? Serpentes. Aí depois ele continua, chama eles de raça de víboras. Então Jesus está com um discurso pesado para os líderes daquela época, muito pesado. Eles eram aqueles que não entravam e nem deixavam ninguém entrar também. Isso aqui é um discurso já no final, quando Jesus quase está indo sendo crucificado já. E ele começa a falar dos líderes, falando que o cenário está muito ruim e Jesus não está endossando o que os líderes estão ensinando naquela época. Os líderes tinham um templo, estavam dentro de um templo, conduzindo todas as coisas, tendo religião, tendo ensino, tendo discípulo, mas não tendo uma coisa: Deus. Eles não tinham Deus. Eles não reconheciam o Senhor que estavam diante dele. Então eles tinham tudo naquela época, só menos Deus. Tudo estava acontecendo, tudo estava funcionando, estava tudo ok. Só que a religião daquela época, os líderes religiosos estavam distantes do Senhor. Eles não reconheciam Jesus como Senhor naquela época. E Jesus é enfático em falar: os líderes dessa época não me reconheceram como o Senhor deles. Eles falam sobre mim, mas não me reconhecem quando eu estou presente no meio deles. Eles estudam as minhas leis, eles abrem a minha palavra, mas quando estão diante de mim, a pessoa encarnada, eles não conseguem ver que é de mim que eles estão falando. É de mim que eles estão estudando. E Jesus começa a falar sobre várias coisas que estão acontecendo, a gente não vai ler, tá? Você pode ler depois. Mas ele vai começar a falar que eles eram guias de cegos. Eles eram cegos que estavam guiando os cegos. Pessoas que não viam. E tem vários juízos de Deus, né, que são os ai. O ai é tipo assim, no nosso tempo, vai dar ruim. É tipo, ai de vocês. Sabe o ai, quando dói mesmo? Tipo, ai, então, é o ai de Jesus. Sabe quando tua mãe ou teu pai vai atrás de você para te disciplinar? Então, é só a mãe e seu pai, que é só de você. Imagine Jesus, dono do universo. Quando ele fala ai, é tipo assim, não tem para onde você fugir, irmão. Você não consegue se esconder de Jesus. O ai é tipo assim, vai dar errado. Vai dar errado. Então, o ai de Jesus
Não há, tipo assim, cara, não vai acontecer nada. Não, vai acontecer alguma coisa. E aí a gente entra em Mateus 24 com essa ótica. Mas antes de Mateus 24, olha o verso 37. Olha o que ele fala. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que estão sendo enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos, como galinha ajunta seus filhotes debaixo das asas, e não quiseste. Verso 38. A vossa casa ficará abandonada. É um juízo. 39. Pois desde agora vos digo que de modo algum me vereis até que venha a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Isso é uma promessa de Jesus falando para os líderes religiosos da época. Então, ele só irá retornar quando os líderes daquele tempo que ele está aqui falando contra eles reconhecerem Jesus como o Senhor. Só que olha que ele fala no 38 que a gente leu e vai ler de novo. Ó. A vossa casa ficará abandonada. Tem algum verso que tem outra versão sem ser abandonada? Deserta. O que está aqui? Abandonada. Então, o que é isso? Tudo que o Senhor falou com os líderes religiosos aconteceu, começou a acontecer. Ele começou a liberar os juízos. Né? E aí, em Mateus 24, o que acontece? Jesus está no templo com os discípulos. Mateus 24. E aí, quando Jesus sai do templo, Mateus 24, né, verso 1, sai e tal. Aí, no verso 2 de Mateus 24, bota aqui, ó, verso 2, Mateus 24. A gente ganha tempo. Não estás vendo tudo isso? Jesus fala com os discípulos. Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então Jesus sai, os discípulos vão atrás de Jesus, né? E começam a tentar, tipo, Jesus, olha esse templo, que lindo, a edificação de Herodes, o grande, que era mais ou menos um aperfeiçoamento do templo que já tinha. Né? Estava um pouco quebrado, ele foi aperfeiçoando por fins políticos. Né? E aí Jesus olha para aquele templo, que é o segundo templo, e ele fala assim, então, não ficará pedra sobre pedra. E aí o que acontece depois? Os discípulos mudam a ótica. Eles estavam olhando para o templo, porque o templo, basicamente, era uma das belezas do mundo daquela época. Era um templo muito bonito. Bonito, tinha ouro, era brilhante, era alto, era bonito o negócio, de verdade. Então os discípulos estavam admirando. Só que o coração de Jesus não estava naquilo. Ele não estava naquele templo. Ele não estava com os líderes daquela época, ele não estava. E aí ele começa a falar com os discípulos, não ficará pedra sobre pedra. Os discípulos começam a fazer o quê? Mudar a ótica. Ok, então se Jesus não está olhando para o templo, o que é agora? O que vai acontecer? E aí eles perguntam, né? No verso 3. Verso 3. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo, dize-nos quando essas coisas acontecerão e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Resumindo, os discípulos estavam perguntando, tá, então se o templo será destruído, a cidade será dizimada aí. Quando será o fim dessa era para a nova era? Que é a era de Jesus, que é a era messiânica. É isso que eles estavam perguntando. Porque, no fim, os discípulos estavam meio que tateando as coisas ali, tentando entender o que estava acontecendo ali. Então, ele falou assim, então, beleza, então qual vai ser o fim da era? O que eles estão querendo dizer com isso? Eu vou jogar rápido aqui, tá? Eles estão falando assim, então, Jesus, quando você vai governar a terra? Quando o Senhor vai governar o mundo? Quando você vai expulsar o Império Romano? Quando Israel novamente será reconhecido como o povo de Deus? Os discípulos estavam perguntando sobre isso. Quando será isso? Quando essas coisas vão acontecer? Qual é o sinal dessas coisas? E aí ele continua no verso 4. Jesus lhe respondeu, tende cuidado para que ninguém vos engane. Então terá engano
antes dessas coisas acontecerem. Continuando, verso 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Continua. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, e não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Então vai ter guerra, rumor de guerra, mas é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Continua. Porque a nação se levantará contra a nação, e reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Continua. Mas todas essas coisas são princípios das dores. Aí eu lembrei quando a Scarlett estava grávida. Princípio das dores de parto. Porque a gente quase teve um filho dentro de casa. Mas teve no carro, pelo menos, né? Mas vamos continuar. Verso 9. Então sereis entregues à tortura, e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações, por causa do nome de Jesus. Por causa do nome de Jesus. Verso 10. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Continua. Também surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade ou a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Para aí. Eu queria frisar nesse verso, desenvolver um pouco ele. Então, os discípulos falam com Jesus, perguntam sobre todas as coisas. A gente falou que a ótica de Jesus, a visão de Jesus não estava no templo, não estava na religião daquela época. Ele entra e fala, o templo será destruído, os líderes serão abatidos e a cidade será dizimada. E aí os discípulos perguntam, depois de tudo, né? Porque imagina, o templo, Juan, demorou uns 46 anos para ser construído. Então imagina, eles voltam do exílio babilônico, tem toda uma questão, e agora tem um templo, tem os líderes e tem Jesus, o Messias, para os discípulos. E aí, o que falta? Não falta nada. Tudo certo. E Jesus fala, não é o tempo ainda. Por quê? Porque ainda vai acontecer todas essas coisas que a gente acabou de ler aí. E aí vai chegar num ponto que ele está parado aí agora no verso 12, é que vai se multiplicar a iniquidade. E o amor de muitos se esfriará. Estamos nesse tempo? Estamos? Ficou até com medo de responder, né? Sim, mas também não conforme ele está falando aqui. A gente consegue ver a multiplicação da maldade, da iniquidade, o amor se esfriar, mas como ele está falando aqui, não, porque isso aqui, se você for reparar, é depois de uma coisa que ele fala, que serão odiados e serão entregues à tortura, vos matarão, isso é verso 9. Por causa de quê? Do nome de Jesus. Você tem sido torturado pelo nome de Jesus? Você foi morto pelo nome de Jesus? Você está sendo odiado pelo nome de Jesus? Irmão, é odiado que eu estou falando, de verdade. Ódio. Ao ponto de você ser trancado em cadeias, passar fome, porque você é um criminoso, porque você louva o Senhor Jesus. Esse é o nível que a gente vai chegar. Nós seremos criminosos, porque nós vamos reconhecer Jesus como Senhor. E aí vai começar a aumentar o nível de iniquidade. Já parou para pensar sobre o aumento do nível de iniquidade? Como que seria isso? Olha para o Rio de Janeiro, vamos lá. Beleza? Olha para todos os pecados que tem no Rio de Janeiro. Pensa aí, 2 segundos. Ok, volta, para tu não pecar. Isso vai se multiplicar muitas vezes. E se multiplicar, eu creio que tem a ver com a normalização da vida pecaminosa. Então, o pecado vai ser normalizado. E aí entra na situação de ninguém conseguir ouvir a sã doutrina. Por quê? Porque a normatização das coisas faz que você não possa falar contra, porque é normal. Então, o aumentar da iniquidade é quando o pecado entra na Constituição. Entra na lei.
Eu não estou falando só de pornografia, e aí na hora da igreja, né, já vai pensar em homossexualidade. Não. Estou falando coisas menores também. Estou falando de roubo. Ok? Estou falando de não congregar. Estou falando de não reconhecer Jesus como o único Senhor. Estou falando de você não poder mais usar a sua Bíblia. Estou falando de não poder mais termos um culto público de domingo. Estou falando disso. Estou falando de você, mulher que quer ser mãe, não poder mais ser mãe, porque vai ser abominável você ter um filho. Estou falando disso. Vai ser normal. Estranho vai ser você. Você vai ser um criminoso. Já pensou? Já pensou nisso? Você vai virar um criminoso nessa época? Você vai ser um criminoso. Você vai ser contra a lei. Só que tem uma coisa que a gente precisa entender, que quando os discípulos olharam para isso aqui, eles começaram a entender que Jesus estava falando isso por quê? Para que eles se cuidassem. Para que eles entendessem que isso ia acontecer. O que ele fala? Não se alarme. Por quê? Porque eu estou te falando que vai acontecer, não se alarme. O problema da gente, quando a gente fala sobre isso, a gente já fica alarmado. Não se alarme. Porque é necessário que essas coisas aconteçam para que o Senhor volte. Então, irmãos, é possível o Senhor voltar sem que essas coisas aconteçam? Não é possível. Possível. Então é necessário. Então a iniquidade vai aumentar, vai se multiplicar e o amor vai se esfriar. Então é um alerta de Jesus a nós. Eu nem abri o arquivo aqui ainda, gente. Estou pregando sem olhar o negócio. Mas enfim, vamos continuar aqui. Vou nem olhar, a hora já está avançada. Vamos pregar aqui. Então, está aumentando a iniquidade, beleza? Daniel, qual a forma, o que eu tenho que fazer, qual é a minha cosmovisão, como viveremos diante disso? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, quando a gente olha para Mateus 24, é que escatologia não é somente para os mais estudados. Não é somente para coisas misteriosas, ocultas, para quem sabe muito. Não. Você, irmãos, podem ler Mateus 24. Por quê? Porque Jesus é o pastor das nossas almas. Sabe por que ele está falando disso? Porque ele quer pastorar o seu coração, para que você não se alarme. Porque todas as coisas que irão acontecer têm a ver com o pastoreio de Jesus. Nada vai acontecer sem o pastor das nossas almas nos conduzindo, afirmando coisas em nós. Jesus, quando foi, ele falou uma coisa, que ele não iria sem antes deixar o Consolador. Ok? Então ele foi e deixou o Consolador, para que nenhum de nós tivesse o sentimento que, cara, eu estou sozinho. Não, nós temos o Espírito. Então, a passagem de Mateus 24, o estudo da escatologia, o estudo do fim, tem a ver com um pastor ensinando. Jesus está ensinando os seus discípulos a como passar por essas coisas, como ter a visão da sua vinda. Então, é uma mensagem pastoral. Vire para o seu irmão e fala assim: a escatologia, o fim das coisas, é uma mensagem pastoral. Pastoral. Então, nós não podemos ter medo da escatologia, porque é uma mensagem pastoral. É um pastor cuidando dos nossos corações. É um pastor cuidando da nossa visão, cuidando para onde está olhando, o que a gente está percebendo, com quem nós estamos gastando a nossa vida. É um pastor fazendo isso. Jesus, o pastor dos pastores. E aí ele continua. Everton, o que é a cosmovisão? Isso aí, visão do mundo. Então, o que Jesus está fazendo com os discípulos? Ele está convertendo a visão de mundo dos discípulos para uma visão que ele está vendo agora.
Quando nós olhamos para o nosso mundo agora, o que a gente enxerga como cosmovisão mundana? Pós-verdade, pós-modernidade, relativismo, pós-estruturalismo. O que é isso? É o mundo que faz de tudo para que não haja estrutura, para que não haja norma, para que não haja lei, para que não haja princípio. E aí, se você for estudar, isso é uma resposta à modernidade, século XVIII. Por quê? Porque a ciência falou que ia conseguir salvar a humanidade com tecnologia e um monte de coisa. A religião também tentou e deu um monte de coisa ruim, né? O que aconteceu? As guerras. E a geração do nosso tempo, o que ela faz? Os pensadores do nosso tempo, ele fala assim, então, a religião falhou. A ciência falhou. Ninguém nos deu as respostas do que vai resolver a nossa vida como sociedade, os conflitos, as crises. O que a gente faz agora? Pós-estrutura. Tudo que nos prende, todos os limites que nós temos, pós-estruturalismo, toda a estrutura que tenta nos colocar, tudo que Deus fala sobre nós, sobre o que nós somos, o que é homem, o que é mulher, o que é igreja, o que é família, o que é tudo. Tudo que é estruturado, que é estrutura, nós não queremos. Essa é a nossa época, o pós-estruturalismo. E isso entra na igreja muito mais do que o marxismo cultural. Muito mais. Porque o pós-estruturalismo, a gente está lutando contra todas as estruturas. E os nossos jovens estão cheios dessas coisas. Cheios. Eu esqueci meu sermão, tá? Estou falando. Tá bom? Tá bom, né? Bom. Ok? Só que para que você seja cristão, para que você fale sobre a lei de Deus, sobre a Bíblia, sobre um tipo de vida, a gente está falando de estrutura. A gente está falando sobre certo e errado. Não tem como a gente falar de uma mensagem escatológica da vinda do Senhor se a gente não entende a verdade absoluta. E em nosso tempo, verdade absoluta é sinônimo de, sei lá, motivo de risada. Mas entenda, irmão, existe uma verdade absoluta. E não é somente algo subjetivo. Se chama Jesus. A verdade. Quando pegaram Jesus para ser crucificado, perguntaram para ele, tem um versículo, o que é verdade? E eu te respondo, porque Jesus não respondeu ali. Ou respondeu? Não lembro. Mas ele respondeu outro verso. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então essa é a resposta que nós temos que ter, a cosmovisão que nós temos que ter diante do mundo que nós estamos. Então como viveremos diante do que está acontecendo? Estou indo para a conclusão, tá? Francis Schaeffer vai falar que a igreja primitiva em Roma falava apesar do custo. Os cristãos não precisam ser a maioria para influenciar o consenso. Francis Schaeffer falou sobre isso. O cristão nunca vai ser a maioria, gente, nunca, no mundo. Porque o Senhor falou que serão poucos que entraram pela porta. Eu lembro também do nosso irmão Dietrich Bonhoeffer, que a gente falou sobre a série aqui. Ele se levanta em sua geração, olhando para Hitler, como o espírito de anticristo. O que ele faz? Ele chama pessoas, prega o verdadeiro evangelho e fala de vida em comunhão. Que incrível, né? O cara percebe que está indo para o fim das coisas, não era,
mas tinha um cenário que parecia que ia ser. E o que ele fala? Contra a graça barata, contra as coisas que estão acontecendo na igreja, tudo errado, o evangelho do coach, a prosperidade. E o que ele prega? O evangelho completo. O evangelho que Jesus morreu na cruz, mas irá voltar. E ele também fala sobre vida e comunhão. Por quê? Porque o Bonhoeffer é importante a vida e comunhão. Porque João 17, na oração de Jesus, que Jesus ora? Que estejamos unidos, sejamos um, para que o mundo veja a glória do Pai. Então, como viveremos? Nós viveremos entendendo o verdadeiro evangelho, o evangelho completo, enchendo a nossa casa, as nossas famílias, nossas igrejas com o evangelho de Deus e com vida em comunhão. Vida em comunhão. Essa não é uma mensagem que termina aqui. Você vai ter que levar para sua casa refletir sobre isso. Mas eu queria que a gente terminasse focando em uma coisa só, que é Mateus 25, quando fala das nécias ou das virgens. Mateus 25, vamos ler lá rapidinho? Espero que vocês conseguiram captar alguma coisa, estou falando muito rápido. Tá? Amém. Mateus 25. Enquanto Daniel fala aqui, tem um amigo de Portugal que está assistindo a transmissão, né? E aí, no momento que Daniel estava falando sobre serem odiados e tudo mais, ele recebe um vídeo de que pastores na Inglaterra agora acabaram de ser presos porque estavam pregando o evangelho na rua. E por que eu quis falar sobre isso? Porque a gente tem uma mentalidade no Brasil que essas coisas não chegarão a nós. E tudo isso que ele está falando, assim, é logo ali, irmãos. O nosso senso de comunhão precisa mudar hoje, de igreja, a nossa visão de igreja, de que esse espaço aqui é necessário, mas não é primordial para a gente, porque a vida cristã não depende de prédio. Porque um dia isso vai chegar na nossa casa, e vai chegar na nossa cidade, e a gente vai ter que decidir por Cristo ou seguir um outro Deus. E isso é tão sério que o João está falando, porque a gente nem tem palavra hoje. Falando, Daniel, porque a gente derruba a palavra. E por que eu estou falando isso? Porque para a gente, igreja é muito mais do que o culto de domingo num púlpito. A gente não tem problema com isso. Porque quando a gente não puder pregar, a gente vai fazer o quê? A gente não vai ser mais igreja? Não. Por isso que é o tempo de nós reconhecermos o evangelho completo e termos vida em comunhão, porque isso faz igreja, sabe? Isso faz igreja. Por que a gente bate tanto na tecla de igreja caseira? Porque isso é a igreja do fim. Essa é a igreja que o Senhor precisa para enfrentar as coisas que estão vindo. São nas famílias, são nas casas, são nesse lugar que o Senhor vai derramar coisas. Sempre vai existir duas igrejas, irmãos. A igreja se alinha ao Estado, se alinha ao que está fazendo, se alinha às normas desse mundo. Sempre vai existir. Ok? A igreja que se alinha a um político sempre vai existir. Sempre vai existir. Mas também sempre existirá a igreja verdadeira. A igreja que o Espírito endossa. Mateus 25 fala sobre as virgens. Prudentes e imprudentes, as nécias. Verso 6 de Mateus 25. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: o noivo chegou! Saiam ao encontro dele! Então todas as virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas.
E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, pois nossas lâmpadas estão se apagando. As prudentes responderam: não, talvez não haja o suficiente para nós e para vós. Ide, porém, aos que vendem azeite, comprai-a para vós. E assim que elas saíram para comprá-lo, o noivo chegou. As que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e fechou-se a porta. E aí você sabe a história. As que estavam sem azeite não entraram. Eu queria concluir com o seguinte: a gente tem que parar com o tempo de achar que nós podemos nos apoiar em outras pessoas. Na nossa busca com o Senhor, na nossa busca com Deus. Porque nessa passagem ele está falando isso. Ele está falando que você não vai poder mais se apoiar no seu pai ou na sua mãe que busca o Senhor. Ele está falando que você não vai poder mais se apoiar na igreja zelo, porque não é a igreja zelo que vai entrar no reino, não. Você não pode mais se apoiar na espiritualidade do pastor, do líder, do seu irmão, do seu esposo, do seu marido, do seu primo, não sei de quem seja. Porque naquele grande dia, quem vai entrar é quem tem azeite, é quem tem óleo, é quem reconhece o Senhor. Naquele grande dia, a gente não tem como usar máscara, sabe? E falar assim: Deus, mas eu fiz curso de teologia, estava lá, à distância. Conheci os 5 pontos, eu conheci tudo. Pô, estudei tudo, estudei filosofia com a ótica cristã. Estudei tudo, todas as estratégias de plantação de igreja. E o azeite? E o óleo? E o estar diante de mim e me reconhecer, e ter o coração queimando e aquecido todas as vezes que estou diante da sua presença. Então essas virgens imprudentes em algum momento se perderam. Em algum momento pararam de olhar para o Senhor e começaram a olhar para si, olhar para o outro, começaram a não manter o azeite contínuo. E o que acontece com elas? Elas pedem emprestado para quem está fazendo. O que elas fazem? Irmãos, impossível. Porque eu não tenho para mim. Eu preciso de mais. Então você que busca o Senhor, sempre tenha reserva. Sempre tenha mais. Sempre tenha mais. Não se contente com pouco. Mas por que isso? Porque o noivo está vindo. O noivo está vindo. Isso é real. Há muitas pessoas que não se ligam mais em escatologia porque muitas pessoas marcaram data e não aconteceu. Aí marcou de novo e não aconteceu. E aí foi caindo em descrédito o ensino sobre o fim. Mas quem ensinou isso foi Jesus. Ele virá. Ainda tem irmãos que acham que Jesus nunca ressuscitou fisicamente, só no coração dos discípulos. Isso é mentira, irmão. Jesus ressuscitou em carne e osso. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 15, se Jesus não ressuscitou, é vã nossa pregação. Nós somos as pessoas mais infelizes se a nossa esperança está nessa era, está em coisas dessa terra. Nós somos as pessoas mais infelizes. Por isso nossa esperança precisa estar no retorno do Rei Noivo. Eu queria encerrar com isso. Queria que você se colocasse de pé.